Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Cidade Entrevista. O momento de debater os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. Amanhã, no Manhã Cidade, está iniciando agora o Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. E olha, nós hoje vamos tratar de política, gente. Por quê? Porque no último domingo, né, nós tivemos, aliás, no último sábado, né? No último sábado nós tivemos a plenária municipal aqui do Partido dos Trabalhadores em Caruaru, né? Tiveram novas decisões, direção nova, né, presidência nova, enfim. O partido tomou algumas decisões e por isso mesmo o presidente aqui do partido está conosco. O Léo Bulhões já está à minha direita, na bancada à sua esquerda, aí na tela da Rádio Cidade. E eu já faço convite para vocês que querem ter a experiência Rádio Cidade. Quem quiser vir pelo aplicativo, nosso app, gente, é rápido para baixar, não ocupa quase nenhuma memória do celular e o melhor, entrega toda a nossa programação, tá bom? Então baixa aí o Flix Cidade para você. Ou então você pode ir pelo YouTube também. Nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Reportagens, tá bom? Aí você aproveita, se inscreve no canal, tá? E deixa um like pra gente, ok? Pois bem, então estamos aqui com o Léo Bulhões. Léo, inclusive o Léo recentemente esteve por aqui, eu digo recentemente dentro da conjuntura, mas já faz mais de um mês. O Léo esteve aqui numa sequência de entrevistas que fizemos com alguns partidos, e ele veio, mas foi antes dessa decisão agora do partido. Então a minha primeira pergunta é a seguinte: primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, Léo. E a minha primeira pergunta é a seguinte: historicamente em Caruaru, o PT sempre, nas suas tendências, sempre teve muita disputa, sempre foi muito aguerrida, inclusive, as disputas locais do Partido dos Trabalhadores. Mas parece que dessa vez o clima é de paz, né? Então, enfim, qual é a tua avaliação dessa plenária? E o seguinte, tá todo mundo tranquilo mesmo dentro do partido? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado, Marco Aurélio. Queria agradecer o convite seu, Mário Flávio, toda a técnica aqui. Aproveitar e saudar aqui os companheiros Gildete e Zé Florencio que estão me acompanhando aqui nessa atividade, e a todos os ouvintes da cidade, né, sobre essa nossa conversa de hoje. Olha, dizer que eu estou muito feliz com o resultado, professor, porque de fato há muito tempo que o PT em Caruaru era visto como um PT muito arengueiro, né, que discutia muito internamente e não conseguia caminhar, dar desdobramentos, né, de unidade em torno de projetos, em torno de propostas para a cidade. E a gente fez um esforço grande nesse último período de identificar quais eram as nossas divergências, tentar sanar essas nossas divergências. É óbvio que ainda existem divergências e por isso que existem tendências no PT, mas tendo o entendimento justamente de que existe uma necessidade do PT estar unificado em torno da ideia de defender o governo Lula, de defender as políticas sociais que o governo Lula tem apresentado. E a gente já tem, né, resultados muito positivos, né, do governo Lula nesses 8 meses. Basta você ir no supermercado, você vê o custo dos alimentos, da cesta básica tendo diminuído, das políticas sociais para o Bolsa Família, de outras políticas, dos recursos que vêm para os municípios. Aqui em Caruaru não é diferente disso. Você vê o governo do estado, a própria Raquel Lira, né, que não é necessariamente da base do governo Lula, mas está recebendo agora, vai receber só do PAC 91 bilhões de reais para a estruturação, desenvolvimento do nosso estado de Pernambuco, que prova que Lula não faz política com fígado. Lula está preocupado com a população e de que forma o povo pode ser beneficiado e voltar a sorrir. A gente sentia muita dificuldade nisso nesses últimos 4, 5 anos, o povo sofrido, e a gente vê agora que tem condições. E por que Caruaru não ia seguir essa lógica? Então a gente entendeu isso, entende que precisa estar unido nesse propósito e entende que para construir um processo e um projeto, né, para Caruaru que tenha sucesso, que tenha força e que tenha capacidade real de disputar a opinião da cidade, a gente precisa estar unido. Então, por conta de tudo isso, a gente se unificou, e aqueles que apresentaram, né, porventura, alguma divergência ou se negava a ter essa unidade interna do partido, naturalmente, né, essa seleção natural vai afastando essas pessoas. Olha, inclusive o Abelardo Filho,
ele mandou mensagem aqui pra gente, eu já vou até antecipar, porque é uma mensagem que está dentro dessa fala sua. Ele diz, olha, por que não houve eleições internas no PT Caruaru? Exatamente pelo que você explicou, né? A ideia de ter uma unidade era mais interessante para o partido agora. Não, mas tem um outro motivo. Eu queria mandar um grande abraço para Abelardo, né, que está acompanhando, sempre tem é muito ativo nas redes sociais aí, ele é filiado ao PT, é um filiado ao PT. O que acontece? É bom que ajuda a esclarecer. A direção nacional e estadual do PT determinaram que aqueles diretórios municipais, né, no caso o PT de Caruaru é um diretório municipal, que tiveram candidaturas a prefeito, vice-prefeito e a vereadores em 2020 e que em 2022 seguiram a orientação partidária da direção estadual, no caso a gente seguia a orientação de apoiar Danilo Cabral, Luciana Santos e Tereza Leitão, esses diretórios em todo o estado não precisam fazer eleições diretas do PT. Então não vai ter eleição aqui em Caruaru por conta disso. Então está prorrogado esses mandatos. A consideração que a direção nacional faz sobre isso é de dizer que, bom, se está prorrogado, vocês também têm a alternativa, a chance de modificar alguns nomes que possam reoxigenar o partido, já que foram 4 anos, algumas pessoas, né, pretendem sair e saem mesmo de fato, e aí com isso você pode fazer essas alterações e foi isso que aconteceu. Não necessariamente precisou fazer eleição, mas a gente pôde fazer as alterações em alguns dirigentes. E olha, Obrigado, Abelardo. Um abraço grande para você. Aproveitando, Léo, justamente essa conjectura de como é que foi esse momento de plenária, como é que foi essa reunião, primeira coisa é destacar a presença de público, né? Houve uma presença de público bastante grande para o ambiente. O ambiente era a Câmara Municipal e foi no centro da cidade, então muita gente convergiu lá, né? E o segundo momento é o seguinte, tem gente chegando, mas também teve gente saindo do partido, inclusive... a mim foi uma certa surpresa, mas eu acho que algumas pessoas com quem eu conversei também sentiram isso, que foi o pedido de desfiliação de Rivaldo Soares do partido. Como é que você recebeu esses dois movimentos, né? Uma chegada grande de gente e a saída de Rivaldo do partido? É importante que se diga que o PT está num outro momento, né, da sua vida política aqui, e a gente reconhece a capacidade de muita gente boa que entrou no partido, muita gente boa. E eu quero agradecer, e me honra muito, né, gente como Alan Cole, como Michele Pereira, gente que veio inclusive de outros partidos de esquerda e que se somam na direção atual nossa do partido, e isso é muito importante. E obviamente que tem gente que entrou no partido que não deveria nem ter entrado, né? A essas pessoas eu desejo, né, que siga a sua vida e que possa construir processos e projetos, né, coletivos, que aprenda a construir projetos coletivos. Porque projetos individuais, projetos personalistas, projetos megalomaníacos, eles não se sustentam no PT. E a esses aí, um grande abraço, tchau, até logo, e a gente vai continuar seguindo, construindo o Partido dos Trabalhadores com quem quer construir coletivamente os espaços do PT. Perfeitamente. Então é o seguinte, Léo, o partido entrou para uma nova etapa, um novo momento, e a gente vai falar, sabe de quê? No próximo bloco, a gente vai falar, né, do PT para o futuro. Quais são os projetos, né, do PT aqui em Caruaru? Se vai ter candidatura própria, se não vai. Mas essas respostas, Léo dá daqui a pouco, depois do intervalo. É só um minuto. Fique aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria.
Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Gilmara Presentes, tudo em brinquedos nacionais e importados no Atacar de Varejo. Você encontra bonecas, carrinhos, jogos, bolas e muito mais. Qualidade e preço baixo você encontra em Gilmara Presentes. Rua São Sebastião 366, Centro, e também com loja na feira da Fundac, no Portão 6. Nosso WhatsApp é 81 994 22 8605. Vem aí o dia imperdível Unimed. Planos para microempresas a partir de R$ 114,29. Saiba mais em diaimperdível.unimedcaruaru.com.br. Na Rádio Cidade, 11 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje. Estamos recebendo aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade, o presidente municipal do PT, Léo Bulhões. Sábado passado teve plenária do partido, né? Houve a recondução do Léo como presidente, mas a mudança no PT aqui, a primeira vez em muitos anos, pelo menos que eu lembre, viu, Léo? Eu vejo o PT, né, com tendências unidas em torno de não só da presidência, mas aí foi a questão da executiva e do diretório como um todo, não é isso? Exatamente. Explica um pouquinho essa dinâmica do partido, porque as tendências ocupam espaço. Como é que funciona isso? Dentro do PT, a democracia interna do PT faz com que você possa montar chapas, você elege um presidente e uma chapa, e é proporcional. Então, a nossa chapa teve em torno de 66% dos votos, então tem 66% dos membros do diretório, e a outra chapa, o restante dos 44%, 45%, né, dos 34%, 33% dos membros. E aí você tem a situação e a oposição dentro do próprio PT. Então, por isso que o PT é tão forte, porque mesmo internamente se debate muito, se constrói muitas discussões, o que permite que o PT saia para as discussões e debates externos, né, com mais força, porque está habituado, né, à disputa. Então, como existia uma maioria e uma minoria, essa maioria e minoria se reuniram, decidiram que não iam tratar-se mais como maioria e minoria, e sim que iam construir um projeto, né, de defesa dos interesses, né, da população através das políticas que o PT tem desenvolvido junto do governo federal com o presidente Lula. Olha só, a gente tem muita gente participando, Léo. A audiência está muito bacana, o pessoal está chegando por aqui. Coisa boa. O Felipe Vasco diz, o discurso do Lula foi lindo lá na ONU, agora o PT Caruaru tá na entrevista. Então hoje está uma manhã corrida para o PT aqui em Caruaru. Esse é o Felipe que disse que está se dividindo entre o Lula e a gente aqui. Forte abraço, Vasco. Fica com a gente, o Lula você pode ver depois gravado aí a entrevista, o discurso dele lá na ONU. Tá certo, Felipe? Mas agradeço a audiência. A Lucélia Maria manda um bom dia, né? E o seguinte, o Anderson Araújo diz, oi, boa tarde, um grande abraço pro Léo Bulhões. Deixa eu pegar aqui. Um grande abraço pro Léo Bulhões e da Lapa, né? Ele, né, tá aqui falando. Agora, tem gente perguntando... É o Anderson da Lapa. É o Anderson da Lapa, né? Pronto, ele tá fazendo... Grande Anderson, um abração, querido. Tamo junto. Perfeitamente. E o Felipe Vasco diz que rival deram um atraso ao PT, só sabia criar confusão, vai fazer isso agora bem longe. Essa é a mensagem do Felipe. Agora, falando nisso, o Gildo José manda mensagem também.
Léo, e diz assim: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao nosso convidado, Léo Bulhões. Olha, quais são os projetos, né, de vocês no qual a questão com os cidadãos que não condizem com a ideologia do PT? Até porque pode até ter boas ideias, né? Até porque se afiliou à sigla, mas quando não ajuda o coletivo, como é que fica? Essas pessoas são convidadas a sair? Como é que funciona isso? Essa é a pergunta do Gildo José, que diz, inclusive, né, que votou no Partido Trabalhadores e acredita no partido. Ô Gildo, obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta, inclusive, porque diz respeito ao Estatuto do PT, né? Não é a palavra de Léo Bulhões ou de qualquer outro dirigente que vai determinar ou definir qual é o perfil de um filiado do PT. É o nosso estatuto. Então é importante que aquele cidadão, a cidadã que quer entrar no PT, Marco Aurélio, que quer se organizar no PT, e desde já eu convido as pessoas para se organizar no PT, entenda que existe um estatuto, existe uma linha, o que a gente defende políticas públicas, defende o direito dos trabalhadores, defende com que a sociedade ela se permita respeitar as opiniões, respeitar as posições, respeitar as condições que estão dadas ao cidadão e à cidadã. Então, tudo isso faz parte do PT. Inclusive, eu tenho dito por aí que muita gente vai dizer, porque eu sou uma pessoa de família, eu apoio só partidos de família. Eu não conheço, Marco Aurélio, nenhum partido que seja mais da família do que o PT. Sabe por quê? Aqui em Caruaru, se você for pegar, qual é o único partido que abriu, né, o Minha Casa Minha Vida para 9.000 famílias poderem morar em Caruaru? Eu não conheço nenhum outro partido que tenha feito isso. Eu não conheço nenhum outro projeto político que tenha colocado 9.000 famílias sem distinguir, né, se ela é crente, se ela é católica, se ela é de uma família que defende as religiões afrodescendentes. Não se discute isso. Então, quem defende a família é o PT. Quem defende o projeto de família é o PT. O PT defende que a família tenha, né, cesta básica, que possa comprar alimento. O PT defende que as pessoas tenham direito a acesso a um ensino público de qualidade. Então, isso beneficia as famílias. Então, é isso que a gente defende no PT. E aquelas pessoas que entram no PT sem compreender isso, né, que o PT participa dessas discussões defendendo isso, de fato elas precisam procurar outros espaços. E naturalmente elas procuram. Não precisa ter um dirigente assediando politicamente, não existe assédio político para que as pessoas procurem outros espaços. Elas mesmas vão compreender que esse não é o seu lugar, né? O seu espaço, não é a sua condição que está colocada ali. Então é muito importante que as pessoas leiam, né, o estatuto de um partido, seja o PT ou seja qualquer outro, para entender quais são suas linhas, né, suas diretrizes, aquilo que defende, que compromissos tem com a sociedade. Então esse é um debate que é importante, que as pessoas precisam ter essa atenção. Olha só, quem tem gente mandando mensagem aqui, o Sandro Rogério, né, ele diz o seguinte: bom dia, é Sandro Rogério do Maria Auxiliadora, um abraço ao Bulhões e ao futuro vereador Anderson da Lapa, eu estou na escuta e na audiência. E olha, tem uma questão aqui interessante do Abelardo, né? O Abelardo Filho volta por aqui, ele diz: eu queria saber se o PT no governo vai acabar com essa perseguição aos trabalhadores de rua. E também essa questão da fábrica de multas sobre os automóveis aqui em Caruaru. Olha, são duas coisas importantes, né, sobre a cidade. Primeiro, ele diz que há uma perseguição aos trabalhadores de rua. O PT considera que isso existe mesmo. E a outra coisa é em relação a o que ele está chamando de fábrica de multas, mas no que nós temos é que o prefeito, esses dias, fez vídeo e iniciou a semana de trânsito, incluindo uma questão de que aqueles que tiverem, né, de algum modo, burlada a lei de trânsito, podem trocar ali a multa por uma cesta básica. Vocês já se posicionaram sobre esses pontos, Léo? Olha, eu vou dar minha posição sobre isso. E primeiro, mandar um grande abraço para Rogério e dizer a Abelardo que a sua pergunta é ótima, porque ela trata exatamente daquilo que a gente quer discutir com a cidade, né? Uma cidade ela é feita por pessoas e uma gestão pública, né, você, como professor, entende muito bem disso, precisa reconhecer os desafios, né, da cidade. A gente entende que existem formas de fazer política. Em Caruaru, um projeto que foi encaminhado em Caruaru era de higienismo, de fazer com que essa população trabalhadora, né, ficasse longe dos holofotes, ficasse longe das grandes vias e fosse colocada em segundo plano, né, em ruas, inclusive, que eles têm muita dificuldade, os ambulantes, de vender porque o fluxo é muito pequeno. Então, um prefeito ou uma prefeita precisa ter sensibilidade social, precisa reconhecer, olha, já viajei o mundo, inclusive, e vi em vários países, né, da Europa, por exemplo, em que você consegue,
né, naturalmente envolver o feirante, envolver um trabalhador que possa ter um quiosque nas grandes avenidas. Então isso não é contraditório. Então acho que a política que foi implementada em Caruaru para os ambulantes foi uma política ruim, de afastar o trabalhador do centro, né, de não saber ter a sensibilidade, de enxergar a possibilidade de você ter um trabalhador ambulante, construir os espaços no centro, para ter aquele trabalhador ali naquele espaço, juntamente com os demais lojistas. Isso não é um negócio contraditório. Até no shopping você consegue ver isso, Marco Aurélio. Você tem lá as suas lojinhas e tem os quiosques ali no meio dentro do shopping. Por que você não consegue fazer isso no centro da cidade? Então, ele está corretíssimo sobre isso. É óbvio que o PT tem uma visão diferente do que existe hoje. É óbvio para a gente, muito claro para a gente, que a gente precisa trabalhar e conscientizar que cabe você ter um ambulante bem fardado, um ambulante ou um estabelecimento que você possa permitir com que você tenha os lojistas e tenha outro tipo de comércio, né, nas principais ruas, né, de Caruaru. E a gente quer tratar isso com muito carinho e dialogando com essa população, né, tanto com os lojistas como com os ambulantes que ocupariam esse espaço de forma qualificada, de forma organizada, né, se unindo à arquitetura da cidade e permitindo com que a mobilização, né, que você tivesse ali acesso às pessoas, que elas também continuassem tendo acesso a esse passeio muito bem. Então esse é o primeiro aspecto com relação a esses ambulantes. O segundo grupo que ele trata é o dos... da questão das multas. Das multas, né? Que o prefeito se pronunciou agora, essa semana. Muito sinceramente, eu acho que foge à responsabilidade da prefeitura fazer cobrança de cesta básica. Eu não consigo entender isso na legislação de trânsito, nem se é possível legalmente ele fazer isso. Acho que é um equívoco se apresentar dessa forma. E entendo que o fato dele dizer, depois de instalar, né, esses radares, de que não iriam multar as pessoas, é uma política, me permita dizer, com todo respeito, mas uma política, de certa forma, até eleitoreira, sabe? Porque acho que percebeu que colocar, né, essa quantidade de radares aí, começar a multar a população, era uma política que iria perder votos. Eu estou sendo muito sincero aqui porque eu acredito nisso. Né? Se não fosse por isso, acho que houve uma rejeição muito grande quando se apresentou esses radares, apesar de considerar necessário ter radar, apesar de considerar necessário ter uma política de trânsito diferente. Falei na minha outra entrevista aqui que eu achava que na Alferes Jorge ali tinha que fazer um projeto, inclusive para colocar calçadas em um determinado trecho dali, uma via de passeio ali, porque teve inclusive uma senhora que morreu porque teve que andar pela rua porque não tinha calçada. E eu acho que nisso o prefeito precisa se preocupar, com a vida das pessoas do caruaruense e da caruaruense. Olha só, Léo, tem um detalhe ainda, né, interessante sobre isso, que é o seguinte, qual é a diferença quando você olha a gestão de Rodrigo? Inclusive, no São João, você foi lá no camarote, tirou foto com o prefeito, mas por enquanto vocês parecem, o PT e o Rodrigo Pinheiro não estão aparentemente fazendo conversas políticas. Mas a minha questão é a seguinte, qual é a diferença do jeito do PT de governar do jeito de Rodrigo Pinheiro governar? Tem diferença? Teria? Eu acredito que sim. Né? Se você pega um governo do Rodrigo Pinheiro, você não encontra um orçamento participativo, por exemplo. Onde é que está a participação da sociedade nas decisões dos recursos da população em relação ao governo? O orçamento participativo era exatamente isso. Era a possibilidade da população, do cidadão e da cidadã, de escolher quais eram as prioridades dentro de um governo. Na gestão de Rodrigo Pinheiro, a gente não consegue enxergar isso. Quando que um cidadão e uma cidadã pode dizer onde quer investir o dinheiro, por exemplo, do IPTU, que a gente é obrigado a pagar todos os anos? Você não encontra um instrumento para fazer isso. Você não encontra conferências, né, que sejam convocadas para que a população participe. Os conselhos municipais, eles não têm a vida, para que esse debate chegue na população. Cadê o conselho da cidade que você não vê funcionando e outros conselhos municipais que você não vê funcionando? Então isso mostra que a característica do governo do Rodrigo Pinheiro é uma característica de não ouvir, não permitir com que a sociedade participe diretamente das decisões do seu governo. No governo do PT, a população é o centro do debate e ela precisa ser sempre. Né? A gente precisa ouvir mais para errar menos. Então essa é uma discussão importante que a gente vai colocar
em Caruaru, no debate sobre a cidade, para que as pessoas possam fazer. E a gente começa agora, vamos começar a discutir na federação, junto com o PCdoB e com o PV, para construir a nossa caravana, de começar a ouvir as pessoas e dizer o seguinte: qual é a opinião de vocês sobre determinados assuntos, determinados temas, né? Sobre a assistência social, sobre a política da saúde, da educação, do esporte e lazer, da cultura. Como é que essas pessoas se envolvem no processo de construção da cidade? Porque as pessoas estão fazendo isso, Marco Aurélio. Independente de governo, as pessoas se organizam nos movimentos sociais, se organizam na academia. E na academia não é de ginástica, não, é nas universidades, é nas faculdades, é no debate sobre como a gestão pública pode influenciar positivamente e mudar, né, a cara da cidade. Uma intervenção pública pode ser feita. Você tem aí um orçamento que foi aprovado, uma previsão orçamentária de 1,8 bilhão para Caruaru. É muito dinheiro. É muito dinheiro e você não pode admitir com que tenha gente morando na rua. Você não pode admitir que exista crianças que estejam no sinal, né, tendo que trabalhar de malabares ou do que quer que seja para pedir dinheiro, quando você precisa ter uma estrutura do município que permita que essas crianças não estejam mais na rua. Isso sim é falta de uma política pública, né, de quem defende a família. Né? É você permitir com que a família esteja junto com a família, com que a família ela cresça e tenha possibilidades e oportunidades de ter um emprego. Então esse precisa ser um debate que a gente vai fazer. E não existe aqui um jeito de fazer política de só botar gosto ruim no que existe no governo do prefeito Rodrigo Pinheiro. A gente acredita que sim, que existe um esforço para que a gestão pública e o governo dele funcione. Agora, eu não consigo ver uma identidade. Qual que é a identidade do governo do Rodrigo Pinheiro hoje? Eu não sei. Qual que é o grande projeto para a cidade da prefeitura de Caruaru? Né? Eu acho que o prefeito ele não pode ser o prefeito da festa. E ele é reconhecido como prefeito da festa. E é muito bom que seja para isso e fez uma festa muito competente. Né? Por sinal, a gente não pode falar que o São João foi ruim. Pelo contrário, fez uma grande festa. Agora, não pode ser só isso. Não pode se limitar a isso. Precisa ter uma cara. Qual é a cara do governo? Qual é a identidade desse governo? Isso a gente não consegue perceber. E essa que talvez seja a grande diferença. No governo do PT, a gente tem cara, a gente tem lado, a gente sabe a quem defende. A prioridade é para o pobre, é para aquele que precisa mais, é para aquele que tem uma casa, né, na beira de um rio e sabe que aquela casa pode desabar se tiver, né, uma quantidade grande de chuva. É para essa gente que a gente precisa estar fazendo mais política. Porque quem tem muito dinheiro não precisa necessariamente da política pública. Mas quem é pobre, quem está passando por necessidade, que precisa ter um prato de comida de manhã, essa galera ela precisa ter uma assistência e é o Estado que precisa garantir essa assistência. É o Estado que precisa dar dignidade para essas pessoas, professor. Então é para isso que o PT se coloca à disposição da sociedade para apresentar uma alternativa no debate político. E não se coloca contrário, inclusive, a debater com o Rodrigo. No dia que ele disser o seguinte: olha, eu quero reunir com a federação, eu tenho certeza que tanto nós do PT como do PV e do PCdoB vão estar abertos a ouvir e a se colocar em diálogo para poder, inclusive, apresentar isso que eu estou dizendo para ele, características que o governo dele pode ter. Perfeitamente. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tratar de política partidária daqui a pouquinho no terceiro bloco. É 1 minuto. Fiquem aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, homem. Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha vida, rapaz.
Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Começou a quinzena eletrizante Tupã, com diversas ofertas para sua casa. Kit brilho LED 9 watts Deluxe de R$ 185,90 por R$ 139. Refletor LED 100 watts Avante de R$ 117,90 por R$ 79,90. Mini disjuntor unipolar Tramontina de R$ 9,90 por R$ 7,90 cada. Chuveiro elétrico 6.800 watts Fit Hydra de R$ 186,90 por R$ 179,90. Compre e parcele tudo em até 10 vezes sem juros. Quinzena eletrizante Tupã. Aqui você é de casa. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h46. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos no terceiro e último bloco da entrevista de hoje com o Léo Bulhões aqui dentro do Cidade Entrevista, né? O Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Olha, tem gente mandando mensagem, o Gustavo Rocha, professor Gustavo Rocha, manda um abraço aqui, um abraço, Léo. O PT tem um jeito de governar mais próximo da população e para as pessoas que mais precisam. Caruaru precisa disso. A união e o fortalecimento do PT agora é importante para Caruaru. Esse é o Gustavo Rocha, tá? Grande amigo nosso aí. Grande abraço, professor Gustavo. Está fazendo parte agora do nosso diretório também. Está no diretório, né? Agora, eu tenho duas posições aqui antagônicas muito interessantes, né? Um é o Paulo das Rendeiras, que diz assim, o que está me agradando no governo Lula até agora é o seguinte, é que não houve nenhuma denúncia de corrupção. Será que depois de tanto apanhar, o governo Lula aprendeu a fazer parcerias com pessoas idôneas? Está me agradando. Esse é o Paulo das Rendeiras. Por outro lado, a Lucélia Maria diz o seguinte, sobre o Bolsa Família, por que contaram tantas pessoas e no governo Bolsonaro tinha verba para pagar tanta gente, todas as famílias que estavam inseridas, e por que agora no governo do PT não tem verba para pagar o Bolsa Família? Posições bem diferentes, né? Um está se agradando, o outro nem tanto está fazendo aqui as críticas. Como é que você vê isso? É a polarização, Léo? É assim mesmo? Acho que tem uma narrativa que está construída, né, sobre as políticas, e tem gente que se incomoda quando o governo Lula retoma a política pública e o repasse de dinheiro de forma responsável, né? O governo Bolsonaro, todo mundo está vendo e acompanhou que utilizou recursos da Caixa Econômica Federal, utilizou diversos outros recursos aí, muitas vezes sem critério, né? E a gente entende por quê, principalmente quando começou a disputa eleitoral. E nas pesquisas se viu que Lula estava na frente. Então utilizou-se a máquina pública indiscriminadamente, né? A Caixa Econômica Federal rasparam o tacho, né? Fizeram empréstimo de tudo quanto é jeito, repasse de dinheiro de tudo quanto é jeito. E o governo Lula, quando assume, dá critérios ao Bolsa Família. De novo, né, condiciona o Bolsa Família a você ter as crianças dentro da escola, de novo, vincula isso a critérios sociais, né, de você ter a presença da assistência social, a presença de você tomar vacina, né, garantir o seu ciclo vacinal dentro do SUS, a proteção da criança, e obviamente isso dá proteção para o restante da população. Então isso agora, Marco Aurélio, são obrigatoriedades, são condicionantes para que você receba o Bolsa Família. E quem não se enquadra nesses critérios que são de proteção da própria sociedade,
Infelizmente vai ficar sem os benefícios sociais, vai ficar sem receber esses recursos. Né? Então não é falta de dinheiro ou Claro, de não é falta gestão. de dinheiro, não é falta de dinheiro. Agora, o dinheiro precisa ser bem aplicado, precisa ser bem investido, e quem está nos critérios, quem está obedecendo os critérios, está recebendo muito bem o seu Bolsa Família, diga-se de passagem. Olha, o André Márcio, ele faz o seguinte questionamento, grande ouvinte nosso. Olha, Queiroz não é PT, mas tem afinidade com o governo Lula. Isso ajuda ou atrapalha numa luta pela prefeitura da cidade? E aí é o seguinte, essa pergunta se enquadra no seguinte cenário. O PT pode encaminhar uma candidatura própria, seria você ou Rosa Amorim, os candidatos, um dos dois, e tem conversa com Queiroz até que ponto? É só para um segundo turno ou já no primeiro? Então aproveita a pergunta e agradeço ao André Márcio, né? O Queiroz tem afinidade com o Lula, e isso ajuda ou atrapalha numa luta pela prefeitura da cidade? Eu fico muito feliz porque, Marco Aurélio, tem muita gente que tem afinidade com Lula, né? E quando o Lula retomou a presidência, é que tem muita gente mesmo afim de estar junto de Lula. Não é o caso necessariamente do ex-prefeito Zé Queiroz, da qual eu tenho admiração, respeito. Fui secretário do Zé Queiroz, né? Da participação social, cuidamos do orçamento participativo. Para mim é uma honra ter participado da gestão do ex-prefeito Zé Queiroz. Mas é importante que se diga que o PT tem projeto para o país. O PT, dentro do projeto para o país, tem apresentado, o Diretório Nacional do PT apresentou a importância de que aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, e principalmente que também tenha rádio e televisão para apresentar o programa do PT, eles são estratégicos para o partido, porque isso fortalece o partido, fortalece a possibilidade da gente ocupar cada vez mais as câmaras municipais e fortalece a imagem e os projetos que o governo Lula tem apresentado para a sociedade. Então, de forma muito objetiva, é necessário que o PT tenha candidatura própria. Isso está muito alinhado dentro da federação, existe um alinhamento bom, a gente tem dialogado muito sobre isso, está muito transparente esse processo e a gente vai seguir com esse roteiro. É claro que nós não vamos deixar de dialogar com o ex-prefeito Zé Queiroz, já conversamos com ele, inclusive, sobre isso. O meu papo com o Zé Queiroz sempre foi um papo muito aberto, muito verdadeiro. Né? Eu não sou daquele tipo de gente que faz política pelas sombras. Então, se a gente tem uma opinião e tem um caminho a ser traçado, foi esse que a gente apresentou para ele, inclusive. Agora, a gente não vai fechar a porta para ninguém. Se mais na frente a gente observar que um projeto que está sendo apresentado pelo Partido dos Trabalhadores não construiu uma adesão necessária para se disputar a cidade, é claro que cabe a gente discutir com o Zé Queiroz e discutir com outros agentes políticos sobre isso. Agora, o esforço vai ser de unir o nosso campo em torno de um projeto em que caiba o PT apresentando esse projeto para as pessoas, para a cidade, e um projeto que ele não seja em torno do PT ou em torno do meu nome ou em torno do nome de Rosa Amorim, mas em torno das pessoas, de que forma essas pessoas vão ter participação ativa no processo de construção da cidade. Isso é mais importante do que o nome de Zé Queiroz, o nome de Léo Bulhões ou o nome de Rosa. Olha, aproveitando que você disse que pode conversar com outras forças políticas, eu pergunto sobre Rafael Delon, por exemplo, Armandinho do Solidariedade. Tem espaço para conversar com esse pessoal também e está conversando? Tem espaço para dialogar com eles, não dialogamos com eles ainda. O Armandinho faz parte do Solidariedade, que é o partido que tem à frente a ex-deputada federal Marília Reis. Salvo engano, o André Cacau, né, que é companheiro de Marília, é o presidente estadual do Solidariedade. Me corrijam se eu estiver enganado. Já falei com o Cacau, inclusive, que quero uma conversa com eles aqui em Caruaru, porque eu acho que é importante o PT dialogar com Solidariedade. E aguardo aí esse movimento deles, porque como já sinalizamos, né, também vamos esperar. Se eles entenderem que tem intenção de dialogar com o PT, bem, se não, a gente também vai respeitar a posição de Solidariedade, de seguir o seu caminho, o projeto, não sei exatamente o que é que eles estão pensando. Mas que fique claro que se existir por parte deles uma importância de dialogar com o PT, nós queremos sim construir esse diálogo, e com Rafael também, né? Me parece que Rafael vai ocupar agora um espaço no governo Lula, né, através da Sudene, né, e fico muito feliz, né, de ver que Rafael, que por tanto tempo, né, caminhou ao lado de Aécio Neves, ao lado desses políticos tradicionais da direita, né, encontra no governo Lula, né, uma importância e se coloca à disposição de trabalhar pelo governo Lula, trabalhar por um projeto de sociedade que o PT defende. Fico feliz. E eu gosto muito de Rafael, né, a gente tem, por mais que a gente tenha muitas divergências, a gente sempre teve um diálogo muito respeitoso,
e eu tenho total condições de dialogar com o Rafier para se construir um projeto para a cidade, não tem problema nenhum dialogar com ele. Com quem a gente não dialoga? Com aqueles que são necessariamente apoiadores e, pasmem, ainda defendem todas as loucuras e irresponsabilidades que o governo Bolsonaro construiu e continuam defendendo ainda hoje. Esses aí a gente não tem o menor interesse de defender, né? Seja esse deputado federal que defende ainda e cola ao lado de Bolsonaro, mesmo depois de saber que Bolsonaro está metido até o pescoço, né? Com envolvimento de venda de joias, né? Nos Estados Unidos, de receber dinheiro vivo, né? Tá aí o Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, fazendo delação premiada para mostrar, né, os crimes que Bolsonaro realizou. Acho que é feio essas pessoas que ainda defendem, que ainda conseguem arrumar argumento para defender, né, esse ex-presidente. Né? O primeiro que era presidente que não conseguiu se reeleger, e não conseguiu se reeleger por isso, porque foi incompetente, foi incapaz, não mostrou ali a que veio, né, e fez inclusive com que a gente perdesse muitos brasileiros e brasileiras por conta de uma doença que tinha vacina e que ele preferiu da cloroquina. Então é uma irresponsabilidade que ele vai levar para o resto da vida e que muita gente sofre até hoje porque perdeu vários parentes, né, numa pandemia que podia ter tido um resultado diferente. Olha, Léo, para a gente terminar, né, tem a questão em relação a Raquel. Porque, veja, o PT tem uma resolução indicando oposição a ela. O PT estadual. Mas, prefeito de Águas Belas, prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, eles não aderiram a isso e estão ao lado de Raquel Lira. Isso claramente e público já. Ele, inclusive, o prefeito de Águas Belas fez até uma carta explicando isso. Eu queria saber o seguinte, qual a sua posição disso? O PT Caruaru, já que o PT Serra Talhada e Águas Belas é raquelzista, entre aspas, e o PT estadual não é. O PT Caruaru é oposição ou situação em relação a Raquel Lira? Olha, a gente tem uma tradição, professor Marco Aurélio, de sempre seguir a orientação da instância superior. O que quer dizer isso? É que nós defendemos aquilo que está orientado pelo partido estadualmente. A decisão do partido estadualmente, nessa relação da esfera estadual, é de oposição à governadora Raquel Lira. E o PT está muito claro do porquê é oposição. É oposição porque a atual governadora do estado, ela tem se atrapalhado nas políticas públicas, ela tem se colocado numa posição de construir um péssimo diálogo com setores importantes da sociedade, como a educação, como os profissionais da saúde, da área de enfermagem. Ela tem uma administração pública que tem dado resultados negativos, ela não conseguiu construir um programa de defesa social, ou seja, de segurança pública, que pudesse atender às necessidades do estado de Pernambuco. A gente está vendo um caos na segurança pública e não consegue também reconhecer, né, até pouco tempo atrás, não conseguia reconhecer que os recursos que estavam sendo repassados pelo governo Lula eram do governo Lula, né? É muito estranho ela ter esse problema de dizer que Lula repassou recursos, quando Lula não tem nenhum problema de dizer que está passando recursos para a governadora Raquel Lira, e muito pelo contrário. Quando muita gente ficava vaiando a governadora, Lula era o primeiro para ir para o lado dela e dizer que não é para vaiar a governadora, porque a governadora tem um papel importante para conduzir as políticas que o governo federal, inclusive, levam, né, para o estado de Pernambuco. Agora, sim, nós colocamos na posição de ser oposição à governadora, porque no estado o PT tomou essa posição. Então, nós seguimos a orientação do governo do estado de ser essa oposição ao governo Raquel Lira, e a gente espera que ela e o seu governo, eu acho que não é um debate personalista, compreenda que precisa fazer certas mudanças, e mudanças importantes. E quanto aos prefeitos, eu entendo que é uma posição institucional. As prefeituras não podem se colocar contrárias ou de oposição à governadora do estado, da mesma forma que o presidente da República também não pode. Não é uma condição, por exemplo, que Tereza Leitão, que é senadora da República, mas eu sou oposição a Raquel. Não é uma posição da institucionalidade. A institucionalidade precisa garantir com que essas relações institucionais elas existam, porque quem se beneficia com isso é o povo. Quando você é contrário a isso, inclusive aconteceu aqui um exemplo negativo, é que o governador e a prefeita aqui em Caruaru, o governador Paulo Câmara e a prefeita viviam brigando, o que é algo irracional. Você não pode ter brigas entre relações institucionais. O governador e a prefeita precisavam ter relações positivas, porque quem ganha é o povo.
Quando se passou essa briga esse tempo todo, perdeu Caruaru, perdeu a população, perdeu a política pública, porque essas pessoas perderam de alguma forma de ter essas relações de repasse de recursos. Então isso é muito ruim. Eu entendo que a responsabilidade dos petistas, né, que o Luiz Haroldo e a prefeita Márcia Conrado, né, que tem feito, os dois têm feito excelentes gestões, né, eles precisam manter essa relação com a governadora de institucionalidade, eles não estão contrários. Agora, com certeza, os diretórios municipais, tanto de Serra Talhada como de Águas Belas, têm a posição muito firme e crítica com relação ao governo do estado e à gestão da governadora, da ex-prefeita Raquel Lira. Ô Léo, a gente está chegando bem ao finalzinho, né, da entrevista, né, e tem aquele último momento que é o não pipoque não, né, que é um momento aqui, Mário Flávio criou aqui com a gente, e o não pipoque não, para a gente ouvir. Tem muita gente mandando mensagem, olha o Albuquerque, né, a Rízia Santos, né, o Elias Serafim, tem muita gente mandando mensagem, né, aqui, às vezes com crítica, às vezes favorável, mas a minha última pergunta vem do André Márcio, e é aquilo, 30 segundos, aquela resposta final, mas não pipoque, não. O André Márcio faz uma pergunta seguinte: como vocês explicam o fiasco do 7 de setembro? 7 de setembro passado agora, né, na esplanada do Ministério foi muito pouca gente em relação a anos anteriores, por exemplo. O governo mesmo esperava só 30 mil pessoas, talvez tenha ido até um pouco menos. A questão é, foi um fiasco o 7 de setembro? Como é que o Léo Bulhões vê isso? Quem é que faz a pergunta? O André Márcio pergunta. André Márcio? É. André Márcio, o grande fiasco real é o das Forças Armadas. As Forças Armadas se colocaram na disposição de ser contra a democracia, de tentar aplicar um golpe de Estado. Esse é o real fiasco. Então, todos aqueles que tinham respeito grande pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, entendem que estão envergonhados. Eu tinha um profundo respeito, já trabalhei, inclusive, em uma operação com o Exército Brasileiro. Tenho vergonha da postura do Exército Brasileiro hoje. Então, eu não me senti à vontade de ir para o desfile e sempre fui. Sempre fui. Meu filho sempre acompanhou. Isso não é, né, uma exclusividade de quem apoiava um ex-capitão que quase foi expulso do Exército. Né? Não é de vocês que iriam para desfile do 7 de setembro. A gente também participou acompanhando e participou criticando também, quando a gente participava do Grito dos Excluídos. Então, meu amigo, o grande fiasco é as Forças Armadas, o Exército, oficial militar se colocando na disposição de se meter com crime organizado. Então, esse é o grande fiasco que a população brasileira está acompanhando, e é por isso que, se você for observar, o Exército e as Forças Armadas nas pesquisas perdeu muita credibilidade. E perdeu a credibilidade porque trocou os pés pelas mãos e se meteu em confusão e se meteu em crime. E é por isso que foi um fiasco. Não é porque a gente não acredita no Exército, não acha que as Forças Armadas são um instrumento e um símbolo importante para o país. Eles se colocaram no problema e eles vão precisar resolver. Essa responsabilidade é deles e eles vão precisar retomar esse respeito da sociedade, porque é isso que a gente espera, que eles sejam uma instituição de Estado e não que representem interesses ou posições ideológicas. Bem, a gente vai encerrando aqui o Cidade Entrevista de hoje, agradecendo a muita gente mandando mensagem. A gente quase não dá conta, mas senão o tempo estoura demais, né? Então, Léo, muito obrigado. E vocês, e também os presidentes de outros partidos, a gente vem sempre chamando, né? Presidentes de direita, de esquerda, de partido de centro, tem muito partido aí, a gente está chamando todo mundo ao longo do tempo. Agradeço a sua presença aqui, né, e sua disponibilidade, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a você, professor Marco Aurélio, sempre brilhante, sempre sendo generoso nas suas entrevistas. Eu tenho acompanhado o seu programa sempre. Agradeço à cidade pela oportunidade aqui, Mário Flávio, Renata, a todo o corpo da direção, aos técnicos, né? Agradeço aqui a Gildete e Zé Florencio que estão me acompanhando. Mandar um abraço a todos os dirigentes, as dirigentes do PT, né, renovado aqui. Né? Tenho uma honra ter vocês junto conosco. E a você, né, ouvinte, você que está nos assistindo aqui, que é uma rádio e televisão ao mesmo tempo, né? Uma belíssima estrutura que vocês têm aqui. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando e tenham certeza que o PT vai apresentar um projeto importante e quer ouvir sua opinião. Se você tem uma opinião importante sobre a cidade, procure o PT. Se você quer se candidatar a vereador, a vereadora, quer disputar as eleições e entende que só existe oportunidade num partido que defende os trabalhadores e trabalhadoras, venha para o PT. Né? Se acha que tudo está ruim na política, procure o PT e seja esse o agente da política que muda a política. Se você acha que você quer ter esse espaço, venha nos procurar, vamos fazer esse debate. Procure as redes sociais do PT, as minhas redes sociais, Léo Bulhões 13, e estamos juntos. Vamos construir uma sociedade diferente,
Eu conto com vocês e agradeço mais uma vez o espaço. Perfeitamente. Gente, a gente vai agradecendo a audiência de todo mundo aí, né? Muita gente mandando mensagem. E é o seguinte, vocês podem ficar agora com o Pra Relaxar aqui na Rádio Cidade, maravilhosa a seleção da MPB com a nossa querida Bel Pereira. Também o Toca Todas daqui a pouco vem com o melhor da música aí, as maiores novidades da música. E logo depois, 5 da tarde, nós temos o futebol. E nós voltamos amanhã. Tem o Café Forró e Político, quando a gente repercute essa entrevista. E também tem o Cidade Entrevista amanhã, 11 da manhã, inclusive amanhã em especial. Radar Agreste, né, com a participação do Ney Lima e a política em Santa Cruz, Capibaribe e região, tá bom? A gente se vê amanhã, se Deus quiser.